E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa oficina de teatro online, na nossa aula de número, quem sabe? Quem sabe o número da nossa aula? Número 8. Vocês acreditam nisso? Parece que a gente começou ontem e a gente já está aqui na nossa aula número 8. E é uma delícia estar aqui com vocês, no momento que a gente está vivendo, a gente poder compartilhar da maneira que é possível, cada um na sua casa e fazendo teatro, fazendo arte. É muito bom. E estamos caminhando super bem. E espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. Lembrando também que quem perdeu alguma aula, todas as aulas estão disponibilizadas aqui no nosso canal. Então é só você ir lá e procurar a aula que você não assistiu. Lembrando também aos nossos alunos para, assim que entrarem aqui na nossa aula, colocarem o nome no nosso chat, onde a gente está conversando aqui antes da aula começar, trocando ideia, se falando e como a gente vai aprendendo todo dia. Nas últimas aulas eu ficava apontando que o chat era aqui do lado, mas o chat só é aqui do lado para quem está assistindo no computador. Para quem está no celular, é aqui embaixo. E eu não sabia disso, porque eu sempre assisto as nossas aulas do computador. Então, seja aqui do lado se você está no computador, seja aqui embaixo se você está no celular, coloque seu nome se você é aluno inscrito. E lembrando também que quando a nossa aula termina, eu continuo aqui um pouquinho, aí nos comentários. O chat se encerra e abre os comentários. E eu fico lá alguns minutos para que, se vocês quiserem fazer qualquer comentário sobre a aula, se vocês quiserem fazer perguntas, dúvidas, eu estou à disposição, eu fico ali um tempo. Qualquer coisa, terminando a aula, é só falar comigo lá nos comentários. Mas antes da gente entrar no tema da nossa aula número 8, vamos fazer aquela nossa volta no tempo. Na semana passada, eu contei para vocês a história do Avarento de Molière, lembram? E aí tivemos um exercício sobre essa história. Vocês iam escolher um personagem e iam fazer uma ação. Recebemos o material de vocês e olhem como foi bacana. Roda aí! Eu tô rica! Como é que consegui economizar? Gabriele, Que? vai fazer dever. Tô indo. Tô rico! Queria muito, mas muito viajar de avião para poder procurar minha mãe, mas estamos de quarentena. Lá, 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 lá. Passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo. Eu vou guardar todo esse dinheiro aqui pra ninguém ver. Guardei aqui, guardei aqui e guardei. Espero que ninguém veja. Só sobrou você, minha arca de ouro. Socorro, papai vai horrível! Socorro, 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 socorro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ian, me empresta R$1. Não, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Como você não tem nada? Você tá cheio de moeda aí. Olha o tanto de ouro. Olha, eu vou esconder aqui. E esse é o meu final. Quê? Eu nem sabia que tinha gente da minha família ainda viva e ainda tem lá. Eu achava que tava todo mundo morto. Eu não sabia que tinha mais gente viva além de mim. Meu dinheiro. Meu dinheiro. O meu dinheiro. É só meu dinheiro. Dinheiro, dinheiro, todo meu precioso. Dinheiro, 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 dinheiro.
esse dinheiro, ele é só meu. Ai, eu amo esse dinheiro. Ele é só meu. Dinheiro! Ah, não! Eles estão vindo! Quanto todo dinheiro? Ufa! Todo dinheiro guardado! Ai, caramba! Eu tenho que comer aqui, só pode sair, Ai, caramba! Eu esqueço que tá faltando! Ai, cadê? Achei! Achei que tava faltando! Um centavo! Eu sou rico! Quem vai pegar meu dinheiro? Só eu. Dinheiro. Oi, meu nome é Luiz Otávio, eu tenho 10 anos. Meu dinheiro, meus dinheiros, é muito dinheiro, sujo, dinheiro. Ai, dinheiro, tudo meu. Tudo meu. Oi, eu posso. Você pode me dar R$1, só pra eu comprar uma coisinha? Claro que não. Ah, é? Claro que não. Ah, é? Papai, eu jurava que você tinha morrido. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. E use máscara e faça o que eu jogo. Fique na sua casa. Beijo. Bom dia, senhora. Quanto é que tá o álcool em gel? Bom dia, senhora. O álcool em gel tá R$30. Ah, então me vê a metade. Senhor, não vendemos a metade aqui nesse estabelecimento. Como assim vocês não vendem a metade? Quer saber? Fica com seu álcool em gel, eu vou sair daqui. Ah, cadê o caixa postal? Isso é ouro. 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 Oh, Mariane, meu amor! Oh, Mariane, meu amor! Oh, Mariane, meu amor! Eu vejo meu nome na camisa 10. Na seleção. Creano. Camisa 10. Melhor esconder. Pegar esses dias que faltam, senão todo mundo vai descobrir. Prontinho, ele tá bem seguro. Bem seguro.
aí, assistiram um pouquinho dos exercícios que vocês mandaram? Viram quanta coisa bacana vocês criaram, inventaram e mandaram pra gente? Então vamos lá, vamos aos comentários. Seguinte, sempre fico muito feliz quando eu recebo os exercícios de vocês e vejo vocês se divertindo, e vejo vocês criando, e vejo vocês botando a imaginação para fora. O que aconteceu nesse exercício que já era também esperado? É importante que as coisas aconteçam para que a gente possa comentar, prestar atenção e estar sempre exercitando. O exercício era para a gente exagerar o movimento, a voz, a articulação. A gente ainda vai falar muito de articulação, que eu chamo de aula da careta, porque a gente faz muita careta para mexer todos os músculos e falar muito bem todas. Tô articulando e não falei bem as palavras. Falar bem todas as palavras. E era um exercício de exagero. O que naturalmente acontece? A gente fica tímido. Até porque a gente está, em casa, com uma câmera na nossa frente. Quando a gente faz no palco, às vezes a gente já fica tímido, né? Porque a gente não está acostumado a fazer esses movimentos grandes. Ainda por cima, em casa, na frente da câmera, é normal que a gente fique mais tímido. Então, algumas pessoas exageraram bastante, foi lindo de ver, mas muita gente, eu acho que deu essa timidez. A ideia era fazer grande, mas na hora de executar, o corpo ficou mais contido, falou mais da maneira natural, quando a ideia era exagerar. Gente, normal, não tem certo e não tem errado. Quando a gente passa um exercício, tudo que acontece no exercício é bem-vindo para a gente comentar. Por isso que eu estou comentando que eu senti falta, acho que foi a maioria, desse exagero pedido no exercício. Mas isso está errado? Claro que não. Isso é previsto. Quando a gente passa esse exercício, a gente sabe que isso vai acontecer. Somos humanos. A gente precisa exercitar. Então, no próximo, vocês já vão se soltar mais. No outro, já vão estar exagerados. Tudo é processo. Tá? Então estou comentando aqui que apesar das cenas terem sido ótimas, eu senti falta desse exagero no corpo, na forma de falar. Alguns de vocês fizeram e foi maravilhoso. Tiveram alguns que foi até na surpresa, estava ali super normal e... Normal eu não gosto dessa palavra. Super natural e aí de repente descobri alguma coisa e teve um exercício que cuspia e aí vinha o exagero. Então teve coisa muito exagerada também. Um reflexo dessa timidez humana é que os vídeos dessa vez foram muito menores. Eu já estava dando um puxãozinho de orelha que vocês estavam fazendo vídeos muito maiores, muito mais que 1 minuto. Dessa vez a maioria foi curtinho. Por quê? Porque era uma ação só realmente e essa timidez natural que dá, a gente acabou fazendo rapidinho. Não é um problema, é pra gente ficar atento. Olha como as coisas se refletem. Também teve vídeo enorme, tá? É porque aqui eu dou um panorama geral, mas tô ligado também quem tá passando muito de 1 minuto, tá? A ideia é ser mais ou menos 1 minuto. Tivemos mais uma vez, vocês escolheram vários personagens, cada um escolheu um, mas teve um que eu até dei como exemplo, que foi o mais realizado por vocês, que é o nosso avarento, ali com o dinheiro dele, e dinheiro. Tivemos muitas cenas do avarento e seu dinheiro, mas cada uma foi diferente da outra. Isso que é maravilhoso, temos um mesmo momento, um mesmo personagem, uma mesma situação, feito de diversas formas. Então teve gente que fez com dinheiro de verdade, teve gente que fez com dinheiro imaginário, gente que fez com papel, que foi ótimo, teve gente que fez com cartões ou cartas, não deu para identificar, mas dava para ver que era algum tipo de cartãozinho, tipo jogo de cartas, para fazer o dinheiro. Teve gente que fez com brinquedos, como se o brinquedo fosse... teve gente, deixa eu dar aquela coladinha. Teve gente que fez na edição, de colocar o dinheiro na edição. E aí teve gente escondendo no armário, escondendo no sofá, escondendo na cama. E tiveram algumas reações que foram tão bonitas em relação às pessoas que fizeram, né? Essa pessoa que guarda dinheiro.
Tivemos exercício de personagens que guardavam dinheiro, mas ficavam tristes. Olha que simbólico isso. O avarento na história, ele perde a família, perde o amor, né? Fica só com dinheiro. Será que ele é feliz? Achei super significativo, super bacana. Tivemos um exercício que foi tão lindo que ele tinha até nome. Ele era, isso é ouro, alguma coisa ouro, que são os valores. Não existia um dinheiro de verdade. Começava até de uma maneira engraçada. O álcool gel era ouro, porque atualmente álcool gel é ouro. A máscara era ouro, porque atualmente máscara é ouro. E aí abrindo, as plantas eram ouro, os animais, a família. Achei tão linda essa simbologia, né? O que é riqueza pra gente? E aí, esse personagem foi juntando tudo que era riqueza, que não era o dinheiro. Olha que bonito isso. Mais uma vez agradecer a participação das famílias. Tivemos irmãos falando, tivemos mães aparecendo. Vamos trabalhar uma turma de adulto para essas mães aí, hein? Muito bacana. Adoro a participação das famílias, porque estamos todos em casa. Então, se a gente puder criar juntos, é muito bacana. Apareceram figurinos lindos. Vocês sempre procurando coisas para incrementar, para enriquecer o exercício de vocês. A música, tem músicas que aparecem que são tão a gente percebe que a música foi pensada para colocar naquele momento. É tão legal. Teve um exercício até preto e branco que tinha uma música linda e só o dinheiro e o amor eram colorido, e essa divisão entre o amor e o dinheiro, muito bacana. Apareceram algumas vezes os cuidados que a gente precisa ter nesse nosso momento atual. Então, álcool gel sempre aparecendo, máscara sempre aparecendo. Aquele que finge que não tá colando, mas aqui, ó, tá tudo anotado aqui, ó, todos os exercícios. A maioria das cenas foram personagens com uma situação da história, ou reencontrando a família. Teve um naufrágio também, achando que a família tinha morrido, e algumas foram em situações cotidianas, que era esse exercício. Podia ser uma parte da história, ou podia trazer para os tempos atuais, criar alguma coisa. Muito bacana, tanto quem escolheu o momento da história, como quem escolheu trazer o personagem para o momento atual. Aconteceu mais isso, né? Quem não fez o momento da história trouxe para o momento atual. Então é isso, excelentes exercícios. O que eu senti falta é da gente, trabalhar esse corpo grande, expressivo, mas a gente vai exercitar. Vamos para a aula de hoje? Nas nossas 7 primeiras aulas, a gente contou para vocês um pouquinho sobre a história do teatro. A gente contou para vocês alguns termos do teatro. A gente passeou sobre alguns milênios da história do teatro. E qual é a nossa proposta aqui da nossa aula 8? É a gente fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu. É claro, dando algumas informações a mais que a gente não conseguiu dar nas aulas, para que tudo que a gente aprendeu não se perca. Que aí a gente consegue avançar, mas sem esquecer nada do que já foi visto. Bom, nas aulas 1, 2 e 3, a gente falou sobre alguns conceitos, algumas coisas fundamentais para fazer teatro e que são importantes tanto no teatro como na vida da gente. A gente falou sobre foco, concentração, observação e memória. A partir da aula 3, a gente começou a falar, eu passei a contar para vocês alguns momentos, algumas passagens da história do teatro. É claro que só deu para a gente falar sobre algumas coisas mesmo, né? Afinal, a história do teatro é enorme, é longa. A gente teria que ficar aqui dias e mais dias e mais dias e mais dias contando. Então, a gente passou por alguns momentos da história do teatro. O homem primitivo, ele já sentia necessidade de se expressar. E aí, ele fazia isso como? Através de desenhos, contando o seu dia a dia, ou contando o que era importante para ele. Isso já era uma maneira de expressão, de contar histórias. É claro que a gente chama isso de uma maneira mais primitiva. Em alguns lugares, isso até estava relacionado a religiões, mudanças de estações.
época de colheita, e isso ia passando de geração para geração. Mas não é o teatro como a gente conhece hoje. Como a gente falou lá atrás, o teatro como a gente conhece hoje, ele nasceu quem lembra? Ele nasceu na Grécia. Agora eu quero ver como é que anda a memória de vocês. Eu vou falar aqui algumas coisas que a gente falou e eu quero ver se vocês lembram. Vamos lá? Vocês se lembram dos ditirambos? O que eram os ditirambos? Quem lembra? Eram rituais em homenagem ao deus Dioniso, em que um coro cantava e dançava com fantasias e máscaras para agradecer a colheita. Depois, essas manifestações foram se tornando uma forma de representação que acabou dando origem ao teatro. Falamos do coro e do corifeu, falamos de Téspis, considerado o primeiro ator, quando ele se destacou do coro e passou a representar um personagem, o próprio Dioniso. Você lembra que ele saiu e falou: "Eu sou Dioniso"? Falamos dos grandes teatros, os anfiteatros. Falamos das máscaras. Vocês já viram uma máscara grega? Juntando o tamanho dos anfiteatros, que eram enormes, com as máscaras gregas, os atores precisavam fazer movimentos maiores, grandes, para que esses movimentos chegassem a todo mundo, a quem estivesse bem longe. Ó, você vê que eu já estou me alongando. As máscaras, elas ajudavam na emissão de voz, porque elas funcionavam como uma caixa de ressonância, sabe? Quando você fala e amplia a sua voz, mas mesmo assim, os atores às vezes tinham que alongar as palavras para chegar, assim como os movimentos, para que sua voz chegasse lá naquela pessoa que estava assistindo, muito distante, muito longe. Além disso, o figurino e os sapatos ajudavam também a fazer essa imagem ficar maior. Eles usavam coturnos que faziam eles ficarem maiores, junto com os figurinos, juntos com a máscara. Tudo isso para ele crescer e os movimentos grandes, para que eles fossem vistos por todos que estavam presentes. Agora uma coisa. Vocês sabiam que nessa época não era permitido a presença de mulheres no palco? Apenas os homens podiam estar em cena. Até os personagens femininos foram feitos por homens. E isso acabou durando muito tempo. Uma coisa que a gente não falou, mas que vale nessa nossa aula que a gente está recapitulando tudo falar, alguns autores daquela época. Ésquilo, que nasceu no ano de 525 a.C., escreveu 90 tragédias, entre elas Prometeu Acorrentado, Os Persas e a trilogia de Orestes a Oréstia. É muito importante mencionar isso. Era muito comum que os autores escrevessem 3 peças que tinham relação entre si. Isso é o que nós chamamos de trilogia. São 3 peças que elas têm alguma ligação entre si. Já naquela época haviam festivais com premiações. E aí, em um desses festivais, muitos anos antes de Cristo, Ésquilo, com 59 anos, competiu com outro autor de 29 anos que estava chamando muito a atenção das pessoas da época. Era Sófocles. Os dois eram muito amigos e receberam muitos prêmios. Outro autor importante é Eurípides. Ele nasceu em 480 a.C. e escreveu cerca de 77 tragédias e 7 dramas satíricos, entre eles Medeia, Electra, As Troianas. Além dos concursos de tragédias, tinham os concursos de comédia. Aristófanes criou peças incríveis como Lisístrata, As Nuvens e As Rãs. Outro autor muito importante foi Menandro. Vamos falar agora um pouco de teatro romano. Roma era um grande império que acabou dominando vários povos, entre eles o povo grego, a Grécia. E aí ele acabou inspirando o seu teatro no teatro grego. Sim, tinham algumas semelhanças, mas também tinham muitas diferenças. Eles se apresentavam em festivais, tinham tragédias, tinham comédias, usavam máscaras, mas o teatro romano estava ali mais para trazer alegria, diversão para o povo, principalmente para o povo que foi dominado,
para que eles estivessem ali se divertindo e não pensassem muito nas questões políticas, entenderam? Em Roma, o teatro começou em pequenos palcos de madeira que aconteciam em grandes eventos que reuniam muitas pessoas. E aí o que acontecia? Nesses eventos, o teatro precisava disputar a atenção com tudo o que estava acontecendo. Luta de gladiadores, dançarinos, várias coisas aconteciam ao mesmo tempo. Depois, Roma se inspirou lá nos anfiteatros gregos e aí sim construiu grandes teatros monumentais que tinham uma engenharia que permitia vários efeitos. Assim, tinha alguns teatros que tinha fonte de água e aí tinha um mecanismo que fazia montanhas explodirem, mudava os cenários de acordo com a peça. E imagina, todos esses efeitos causavam o quê? Delírio à plateia. Temos alguns nomes importantes até hoje do teatro romano. Sêneca, Terêncio e Plauto eram alguns desses nomes. Um tipo de ator muito popular que existiu durante séculos e continua existindo até hoje de uma maneira diferente eram os mimos. Vocês sabem quem eram os mimos? Os mimos eram os atores que, para se expressarem, usavam a pantomima. E vocês sabem o que são pantomimas? Então vamos lá para a nossa pílula do conhecimento. Pantomima é uma representação que se realiza através de gestos, mímicas e atitude sem uso da palavra. É a arte de narrar com o corpo. Isso lembra alguma coisa? Eles não usavam máscaras. Eles se apresentavam nos intervalos das tragédias e das comédias, usavam roupas comuns, com alguns retalhos. Esse era o caso, por exemplo, do Bobo, que em outro momento vai inspirar qual personagem que nós já falamos? O Arlequim. Então, vejam como as coisas estão ligadas, mesmo com uma distância enorme de tempo. Outra coisa muito importante, os mimos resistiram durante séculos e, finalmente, as mulheres puderam entrar em cena. Olha que maravilha! Os mimos foram até então o único gênero que permitiu que as mulheres entrassem em cena. Agora, vamos falar um pouco da Idade Média. A Idade Média foi um período longuíssimo que durou cerca de 1000 anos. Sim, 1000 anos. Do século V ao século XV. 10 séculos. Então é claro que o teatro passou por várias transformações nesse período. E a Igreja Católica ela tinha uma influência muito grande. Então, as representações muitas vezes eram sobre temas católicos, sobre alguma representação da Bíblia. As apresentações aconteciam dentro da igreja. Com o passar do tempo, as peças começaram a acontecer na praça, em frente à igreja. E acreditem, essas peças, essas apresentações podiam durar vários dias. Eram representados os milagres da vida dos santos, os mistérios que cercavam datas como Natal, Páscoa. E o objetivo maior era ensinar a moral religiosa. Então, o texto, as alegorias, eram da vida cotidiana, que era para chegar e ensinar essa moral religiosa. Na Idade Média, existia outro tipo de teatro, que não estava ligado à religião, e se chamava profano. O que é profano? Profano, aquele que não pertence à religião, não é sagrado. Aqui podemos incluir as farsas. O que são as farsas? As farsas são encenações de gosto popular que ridiculariza os vícios, as imperfeições humanas, sempre com muito bom humor. No teatro profano, a peça mais popular foi A Farsa do Advogado Patelin, de autoria desconhecida, composta no fim da Idade Média por volta de 1460. O texto critica e satiriza os costumes das duas mais fortes classes sociais da França do século XV, os comerciantes e os homens de leis. É considerada a primeira comédia da literatura francesa.
Quando termina a Idade Média, começa o período que nós chamamos de Renascimento. O teatro dessa época se inspirava muito na cultura grega e romana e acabava revisitando muitos temas da antiguidade clássica. E foi nesse momento que a gente falou de Shakespeare, lembra? E nós trouxemos também um outro conceito. Quem lembra qual foi o conceito que a gente falou? O que Shakespeare era? Shakespeare era dramaturgo. Vocês lembram o que é dramaturgo? Dramaturgo é quem escreve as peças de teatro. Shakespeare fez parte do teatro elisabetano, que é um período na Inglaterra durante o reinado da rainha Elizabeth I. No teatro de Shakespeare, o homem é responsável pelo próprio destino, ou seja, ciência no centro e não a religião. Shakespeare escreveu muitas histórias interessantes, mergulhando nos sentimentos humanos. E por isso que suas peças foram, são e serão sempre encenadas no mundo inteiro. Agora olha só, empregar mulheres estava proibido pela lei. E assim permaneceu durante o século XVI. Chegamos agora às nossas duas últimas aulas, as duas aulas mais recentes que eu tenho certeza que estão mais frescas na cabeça de vocês. Foram sobre o quê? Comédia dell'arte e Molière. A comédia dell'arte foi uma forma popular de teatro e que contava muito com improviso, que foi outro conceito que a gente falou aqui. Improviso. Foi criada na Itália e fez muito sucesso na França. Os atores seguiam roteiros. Quem lembra o nome desses roteiros? Alguém lembra? Canovaccio. E a partir desses roteiros, eles criavam, improvisavam esses diálogos. E eles precisavam se expressar muito com o corpo. Lembram disso? Para que, junto com as máscaras, eles pudessem alcançar todo mundo que estava assistindo, que também falavam muitas línguas. Lembra que a gente falou isso? Como eles tinham várias línguas, o corpo ajudava eles a se expressarem também. As apresentações aconteciam nas ruas e nas praças públicas, por onde as companhias passavam. E aí tem os tipos clássicos que a gente também falou aqui, mostrou para vocês. Quem lembra? Lembram do Brighella, Colombina, Polichinelo, Arlequim, Pantaleão? Todos usavam máscaras, menos os enamorados. Nós falamos também que os personagens mais populares eram aqueles os mais malandros. A gente não falou o nome. Esses personagens eram chamados de zane. O Arlequim, por exemplo, era um zane. As peças de Molière satirizavam a inveja, a avareza. Nós falamos na peça Avarento, lembra? Num Largo Dinheiro. Satirizavam as pessoas com pompa, que davam valor às aparências. Satirizavam a burguesia. Tudo de uma forma bem humorada, mas com crítica. Isso que é satirizar. Criticava de uma maneira bem humorada. E o que Molière conseguiu? Ele conseguiu valorizar a comédia, porque até então a comédia era vista como um gênero menor. E ele consegue fazer a comédia dentro da corte. Molière escreveu 32 peças que são encenadas até hoje. Ufa! Terminamos! Terminamos esse resumão de todas as aulas que nós tivemos esse ano até aqui. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7. Estamos aqui na aula 8, fazendo um resumão de tudo que nós vimos. Olha como é importante a gente fazer essa viagem no tempo, para entender a importância do teatro no mundo. Como em diferentes tempos, em diferentes lugares e diferentes pessoas, o homem sempre tem essa necessidade de se expressar. E o teatro, ele possibilita a expressão, a comunicação, onde o ator ele junta o improviso com o que ele está sentindo, com o que ele está vivendo, com o que ele está respirando, para falar alguma coisa. E essa expressão vem de diversas formas, através de músicas, de poesias, de pinturas, de representações. E é isso que nós estamos fazendo aqui até hoje, então, e que vamos continuar fazendo, e
e que estamos fazendo apesar das dificuldades. A gente está aqui para se expressar, para ter o nosso espaço, para a gente poder falar, se comunicar, criticar, valorizar. E durante toda essa viagem que a gente fez, olha a importância do teatro ao longo dos séculos, independente do tempo, independente da forma que é feita. Então, é muito bacana a gente ter essa dimensão da importância do teatro. Nesse apanhado histórico e resumido, a gente falou de tragédia e comédia. Isso tem a ver com o exercício que a gente vai pedir para a semana que vem, tá? Não necessariamente vai ser tragédia e comédia, mas eu vou explicar. Cada um de vocês vai escolher uma frase e uma situação. E vocês vão repetir isso de duas maneiras diferentes. Uma pode ser cômica e a outra trágica. Mas cuidado, porque pode ser também dramática. É importante falar, e isso é uma outra história. Trágico é diferente de dramático. Então, por isso que eu não quero me fechar à tragédia e à comédia. Eu quero que vocês peguem uma frase, uma situação. A situação tem que ser a mesma. E vocês vão repetir uma pequena cena, uma pequena ação 2 vezes. Na mesma situação, com a mesma frase. Só que em uma cena vocês vão falar de uma forma cômica, na outra dramática, ou trágica, ou tragicômica. Eu quero que vocês usem 2 formas diferentes de falar a mesma frase numa mesma situação. Então, por exemplo, vou dar aqueles exemplos que é a primeira coisa que me vem à cabeça e vocês vão usar a criatividade de vocês. Eu posso, sei lá, estar escovando o dente. A situação é eu estar escovando o dente. E meu dente cai. Eu posso achar muita graça e começar a gargalhar porque meu dente caiu e eu tô com pasta na boca. Ou eu posso ficar apavorado e falar, meu dente caiu! E fazer um drama disso. A situação é a mesma, escovando o dente. A frase é a mesma, meu dente caiu. E eu posso fazer isso gargalhando, porque eu tô achando muito divertido. Ou eu posso fazer isso fazendo um drama enorme, porque eu fiquei desesperado. Entenderam? Dúvidas? Estarei aqui nos comentários. Podem me perguntar à vontade. Lembrando que é num vídeo de 1 minuto e que vocês vão entregar até segunda-feira às 9 horas da noite, às 21 horas. Então, quem fizer hoje, manda hoje. Quem fizer amanhã, manda amanhã. E temos até segunda, 9 horas da noite. Enviar lá no nosso grupo de WhatsApp. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, dessa viagem no tempo que a gente fez, da proposta de exercício, que eu imagino que a cabeça de vocês já estão aí imaginando várias coisas interessantes para exercitarem e mandarem pra gente. Então, muito obrigado por estarem aqui trocando com a gente. Precisamos sempre agradecer muito, muito, muito a PetroRio, empresa que acredita na gente, acredita na cultura, acredita no teatro e faz essa oficina ser possível. Agradecer a produtora Constelar pela realização dessa oficina e falar que estamos juntos, trocando, estamos aprendendo juntos. E agora a aula está finalizando, mas eu reforço que eu continuo alguns minutos aqui nos comentários se vocês tiverem dúvidas. Combinado? Então é isso. Beijo, pessoal. Obrigado!